Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada no material bem bacana, o Temas Essenciais 13, pensando já no Revalida 2025 e na prática do SUS, claro. Isso aí. Vamos focar em 5 temas bem diferentes entre si. Prevenção de acidentes em puericultura, fibromialgia, placenta prévia, Sim. a síndrome do bebê sacudido e também torção testicular. A ideia é pegar o que tem de mais importante, mais prático mesmo, sabe? Tudo baseado nas diretrizes mais recentes de 2025. Exato. E o legal, eu acho, é ver como esses temas, que vêm de áreas médicas tão distintas, né? Pediatria, reumatologia, obstetrícia, cirurgia, Pois é. todos eles exigiam um raciocínio clínico rápido, muito atento e bem alinhado com o que a gente precisa no SUS. Vamos começar então com puericultura e especificamente a prevenção de acidentes. Uma coisa que eu acho super interessante é como o desenvolvimento da criança dita o risco, né? Totalmente. Tipo, o bebê aprendeu a rolar. Opa, perigo de queda do trocador. Começou a engatinhar e levar tudo pra boca. Aí já muda tudo. Risco de intoxicação, de engasgo. Isso. Então, a orientação antecipatória tem que seguir esses marcos. De 0 a 6 meses, o foco é mais em quedas e asfixia, né? Perfeito. Quedas de superfícies elevadas, sufocamento no berço. Depois de 6 a 12 meses, quando eles exploram mais, aí vem intoxicação, afogamento, até num balde d'água, que às vezes a gente nem pensa. Exatamente. E de 1 a 3 anos, com mobilidade maior, aí as quedas de móveis, queimaduras na cozinha ficam mais comuns. E os pré-escolares, já com mais autonomia? Ah, e o perigo sai de casa também, né? Acidentes de trânsito, quedas em parquinhos. É quase como prever o futuro próximo da criança. É bem isso. E essa previsão, ela não é mágica. Ela se baseia justamente no acompanhamento do desenvolvimento que a gente faz na consulta. Peso, altura, perímetro cefálico, olhando lá nos gráficos da OMS. E vem dos marcos motores. Isso nos dá a pista do risco. E claro, sempre checar a vacinação, né? O calendário do PNI tem que estar em dia. E ficar atento aos sinais de alarme depois de um acidente. Sonolência excessiva, vômitos, dificuldade para respirar. Orientar, orientar, orientar. Essa é a palavra-chave aqui. Sem dúvida. Agora, mudando para um quadro clínico que muitas vezes é um desafio. Fibromialgia. Aquela queixa clássica, né? Doutora, dói tudo, cansaço extremo, um sono que não descansa. E a famosa fibrofog, aquela névoa mental. Isso. E o que deixa muita gente intrigada. A pessoa faz um monte de exame, hemograma, VHS, PCR, TSH para tireoide, até FAN, fator reumatoide, e vem tudo normal. Pois é, e essa normalidade dos exames, na verdade, ela é esperada na fibromialgia. E até útil, porque ajuda a gente a focar o diagnóstico essencialmente clínico. Clínico. Usando os critérios do Colégio Americano de Reumatologia, os de 2016 são os mais usados, os exames servem mais para a gente descartar outras coisas, tipo hipotireoidismo, polimialgia reumática, lúpus, artrite reumatoide. Entendi. E o tratamento que é fundamental destacar. A base não é só remédio, muito pelo contrário. O tratamento não farmacológico é a primeira linha. Ah, isso é importante. Educação para o paciente entender a condição, exercício aeróbico regular, de baixo impacto, natação, caminhada e terapia cognitivo-comportamental, a TCC. Isso é a base. E os remédios entram como? Os fármacos, como a amitriptilina, duloxetina, pregabalina, eles entram como um complemento para ajudar a controlar a dor e melhorar o sono, mas não são a solução isolada, entende? Entendi, faz todo sentido. Bom, saindo da dor crônica para uma emergência obstétrica, placenta prévia. O cenário típico é aquela gestante já no 3º trimestre, que chega com um sangramento vaginal de repente, vermelho vivo, brilhante, mas sem dor. Isso tem que acender um alerta gigante. Com certeza. E alguns fatores aumentam o risco, né? Cesárea anterior é um clássico, multiparidade também. E a regra de ouro aqui é: nunca, jamais fazer toque vaginal numa suspeita dessas, certo? Nunca. É contraindicado absolutamente. O toque pode deslocar mais a placenta ou romper vasos e causar uma hemorragia maciça. O diagnóstico a gente confirma com ultrassom. Ultrassom. Idealmente transvaginal, que é mais preciso para ver a relação da placenta com o orifício interno do colo do útero. Aí a gente classifica, né, se é completa, parcial, marginal. E a conduta? O que fazer? Depende muito. Se o sangramento for leve e o bebê prematuro, a conduta pode ser expectante. Interna paciente, repouso, corticoide para amadurecer o pulmão do bebê, ali entre 24 e 34 semanas. Ok. Agora, se o sangramento for intenso, se a mãe ou o bebê ficarem instáveis, ou se a gestação já chegou no termo, tipo 36, 37 semanas, aí não tem jeito, é cesariana. Cesariana. E tem que estar preparado para complicações como hemorragia pós-parto e o acritismo placentário, que é quando a placenta gruda demais no útero. É uma situação de alto risco. Com certeza. Bom, voltando para pediatria, mas num cenário bem mais pesado. A síndrome do bebê sacudido.
tema difícil. Muito. A suspeita aparece quando chega um bebê, geralmente com menos de um aninho, com sintomas neurológicos meio estranhos. Irritabilidade que não passa, ou muita moleza, letargia, até convulsão, vômitos. E a história que os cuidadores contam não fecha, sabe? Parece vaga, inconsistente com o quadro clínico do bebê. Exato. Aí a gente tem que pensar nisso. É uma forma gravíssima de maus tratos. Um trauma não acidental. Acontece por causa daquela sacudida violenta que causa uma aceleração e desaceleração da cabeça do bebê. Nossa. A investigação é chave. Exame de fundo de olho é fundamental para procurar hemorragias na retina. E a neuroimagem, de preferência a ressonância magnética, para ver se tem hematoma subdural, edema cerebral, a tríade clássica. E o que fazer diante da suspeita? Olha, aqui não tem meio termo. Suspeitou de maus tratos, a notificação compulsória para o Conselho Tutelar é obrigatória e imediata. As sequelas podem ser devastadoras. Atraso no desenvolvimento, paralisia cerebral, até a morte. O manejo tem que ser multidisciplinar. UTI pediátrica, neuropediatra, oftalmo. É um quadro muito sério mesmo. E para fechar nossa lista, uma emergência que não pode esperar. Torção testicular. Essa é corrida contra o tempo. Total. Geralmente é uma adolescente, né? Chega com uma dor no testículo de um lado só, que começou do nada, super intensa, lancinante, muitas vezes com náusea, vômito junto. Clássico. E no exame físico, alguns achados chamam a atenção. O testículo pode estar mais alto no saco escrotal, meio horizontalizado. Sim, elevado e horizontalizado. O reflexo cremastérico, que é quando a gente estimula a coxa e o testículo sobe, geralmente está ausente desse lado. E o sinal de Pren é negativo. Isso é importante para diferenciar. Sinal de Pren negativo significa que levantar o testículo não alivia a dor, diferente do que acontece na orquipedidimite, que é uma inflamação. Exato. E a urgência que é? Máxima. Máxima mesmo. O que acontece é que o cordão espermático torce e isso interrompe o fluxo de sangue para o testículo. É isquemia aguda. Isquemia. Se não resolver rápido, o tecido morre, necrosa. O ultrassom com Doppler colorido pode ajudar, mostrando ausência de fluxo sanguíneo, mas não pode atrasar a cirurgia. Então o diagnóstico final e o tratamento são na cirurgia. Exatamente. A exploração cirúrgica é o padrão ouro. Tem que ir para o centro cirúrgico o quanto antes. Aquela frase, tempo é testículo, é a mais pura verdade. Quanto tempo, mais ou menos? A janela ideal é de menos de 6 a 8 horas do início da dor. Depois disso, a chance de salvar o testículo cai muito. Na cirurgia, a gente distorce o cordão e fixa os dois testículos, orquidopexia bilateral, para não torcer de novo nem o outro lado. E se já tiver necrosado? Aí, infelizmente, não tem o que fazer, tem que retirar o testículo e fazer a orquiectomia. É diferente da torção de apêndice testicular, que dá dor, mas geralmente tem um pontinho azulado visível, blue dot sign. E o tratamento costuma ser conservador. Entendi. Muita informação importante. Então, só para recapitular rapidinho. Puericultura é guiar a prevenção pelo desenvolvimento. Fibromialgia, o diagnóstico é clínico e o tratamento não farmacológico é a base. Isso. Reflexão que fica, né? É como esses temas tão diferentes mostram a necessidade constante de uma visão integrada na medicina. A gente vai da prevenção lá na atenção primária, passa pelo manejo de uma condição crônica complexa como a fibro, pela identificação difícil de uma violência, até resposta rápida numa emergência cirúrgica. É verdade. Essa capacidade de conectar os pontos, de valorizar o exame clínico, mas também usar a tecnologia quando precisa e agir rápido, é isso que define a boa prática médica, eu acho. E fica a pergunta, né? Como a gente pode fortalecer essa visão integrada no nosso sistema de saúde para que o cuidado não fique tão fragmentado? Uma ótima reflexão para a gente terminar. Obrigada. Eu que agradeço.